A paz, Senhor Jesus Cristo, igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui com mais um ensino, amém? De tantos que eu tenho dado ensino aqui, tantos, que Deus tem me colocado em meu coração para entregar para os irmãos, porque Ele quer almas arrependidas, Ele quer pessoas se entregando verdadeiramente a Deus, e tem muitos que não estão levando a sério essa salvação, amém? Então, eu vim aqui com a minha humildade, para entregar para os irmãos todos os ensinos que o Espírito Santo de Deus colocar em minha vida, amém? Então esse ensino aqui que eu vou dar para os irmãos foi que eu coloquei que dia 15, que é hoje, é sobre o ensino sobre os dons e sinais. Qual o significado dos dons dos sinais de maravilha? O porquê os dons dos sinais? O que age nas pessoas, o que acontece, o porquê, o motivo, de ser usado por os dons dos sinais. Eu vou estar explicando para vocês, amém? Fica até o final, do começo ao fim, em nome de Jesus. Isso vai ajudar muito você que abriu o coração sobre o significado dos dons dos sinais, amém? Por que Deus deixou os 9 dons do Espírito Santo? Qual o motivo de Deus deixar, pela sua misericórdia, deixar os dons dos sinais e maravilha? Será que nós somos libertos pelos dons? Será que verdadeiramente os sinais de maravilha vai ensinar a pessoa o arrependimento, através do arrebatamento no céu, no inferno, que a alma irá sair do corpo? Ou se não, uma cura acontecer, uma cirurgia espiritual, um renovo na pessoa, irá acontecer algo maior? Vamos descobrir isso aí agora, amém? Fica até o final, vamos começar agora, já. Irmãos, dons e sinais, os sinais de maravilha. O que significa os sinais de maravilha? Os dons e sinais de cura, de milagre. O que significa o avivamento? Dom de avivamento, dom de sinais. O dom de sinais acontece porque Deus teve misericórdia pelas nossas almas, pelas nossas vidas, para que a gente venha subir diante de Deus, diante do céu. Ele não quer que ninguém se perca, até o ímpio Ele teve misericórdia, Então, os dons de sinais é para que a pessoa venha abrir os olhos espirituais e ver que ainda há esperança para aquela pessoa, Então, assim, por que os dons de sinais hoje, nos dias de hoje, coisa que ficou lá atrás e hoje não está tendo nas igrejas? Por que hoje está difícil os dons de maravilha, dons de sinais nas igrejas hoje? Quem mudou? O homem ou foi Deus? Então acontece o seguinte, meus irmãos. Na verdade, a Bíblia nunca mudou o que está lá em Atos, os apóstolos, sobre o que Ele deixou, os sinais de maravilha e cura, para que os apóstolos e os ungidos de Deus serão usados por os dons de maravilha, Então quem mudou hoje, que não paga o preço em jejum e oração, foi o homem, O homem abrindo igreja sem direção, abrindo igreja de qualquer maneira, sem consultar a Deus, sem fazer um propósito dentro da igreja, sem fazer jejum e oração, sem aquele pastor buscar no seu oculto. Então, por que agora mudou toda a situação? Por causa do endurecimento dos corações dos pastores, quando eles querem fazer da maneira deles, do jeito deles, Então, assim, da maneira que o homem muda, aí Deus não tem como trabalhar. Pode pregar a verdade, pode descer a lenha na igreja, no microfone, mas o coração das pessoas ainda está endurecido para aquela verdade que você pregou. Por que não tem pessoas se arrependendo hoje, nos dias de hoje, eu digo hoje? Por causa do endurecimento de coração. Em tanto dos pastores, por não pagar mais preço pelas almas, em tanto das pessoas por não abrir o coração. Aí Deus deixou o dom dos sinais. Vamos supor, o Espírito Santo não convenceu a pessoa de uma camiseta maligna. Aquela camiseta, ela é cheia de brilho, é cheio de pombagira, só o desenho, os brilhos, já é da pombagira. Aí a pessoa está com o coração endurecido de não abandonar aquela camiseta. Aí o anjo de Deus, com dom de sinais, de maravilha, vai dizer: anjo, troca na camiseta agora, mostra que essa camiseta é maligna. Vai descer o anjo ali e a pessoa vai sentir aquela camiseta pesar, aquela camiseta vai abrir um portal na pessoa, algo maligno do portais. O que é os portais? É os portais que se abrem quando quer, entre 2 ou 3 da manhã, ou de dia também. Por que a pessoa uma hora tá bem, outra hora tá mal, outra hora quer tirar a vida, outra hora tá cheia de Deus? É por causa que a pessoa não está alicerçada em Cristo e porque não se arrependeu das coisas do mundo. Então, o que é as coisas do mundo? Bijuterias, anel, brinco. Claro que vai convencer o Espírito Santo, mas se você está 30, 40 anos numa igreja que não tem sinais de maravilha e você não sentiu vontade de renunciar, é porque o Espírito Santo não te convenceu ainda, porque o lugar que você está, não estou aqui contra as igrejas, no dia do juízo final, todos nós seremos pagos, seremos prestados conta do que falamos, do que pregamos, Então é por causa que as igrejas não estão ensinando você a se arrepender.
Ah, mas tá pregando a verdade, mas não tem sinais de Deus para poder dizer, anjo, toca naquela camiseta, toca naquela corrente maligna, toca naquela tatuagem. Logo, logo vem o ensino sobre tatuagem, amém? Você que tá com dúvida sobre tatuagem. Então, os sinais de maravilha é isso, para a pessoa abrir os olhos espirituais, que aquilo ali tá condenando ao inferno. Entendeu? Por que as almas não conseguem vir para as vestes? Por que a pessoa está 30, 40 anos na igreja de um pastor que prega a verdade, mas as almas não sentiam se arrepender, não sentiam abandonar o mundo? É por causa que os pastores não pagaram o preço de jejum e oração para ter dom de sinais, para mostrar, irmã, esse tamanco aí, ó, é da pombagira, né? Tá lá na Bíblia que fala sobre cascavelar na igreja, né? Cascavelando, né? Dançando assim. Por quê? Por causa que tá cascavelando, tá fazendo o homem pecar. Tá lá na Bíblia, então não cascavelar. Sobre o tamanco, o salto alto. Então, é isso, anjo, toca nos pés, anjo, toca ali nas pernas, toca ali no salto alto na mão da mulher, a irmã se te pesar ali. Então não tem mais isso nas igrejas. Então, eles estão, e outra coisa, eles estão preocupados, meus irmãos, com casa cheia. Os demônios colocam a preocupação da casa está cheia, a igreja está cheia, né? Então não é a igreja cheia, é almas arrependidas para o reino de Deus. Muitos se preocupam com casa cheia. Ah, hoje vai lotar a igreja. Não é, meus irmãos, não é. Você acha que se eu abrir aqui eu vou me preocupar com casa cheia? Eu vou usar a sabedoria que Deus me deu para trazer as pessoas. Eu vou fazer campanha da igreja. O tapete já está orado, já está apresentado sim. Já manifestou demônio em cima do tapete da igreja. Se eu chamar para fora, porque o tapete já está apresentado. O que vai acontecer? Eu vou apresentar a casa do Senhor antes de abrir culto, né? Com os dons e sinais Deus já me deu pela sua misericórdia, que no dia de juízo eu vou prestar conta dos dons. E quando eu partir dessa terra, os dons vão voltar para Deus. Vai contar minhas obras, minha obediência e minhas obras aqui na terra. Então por que as igrejas estão preocupadas de casa cheia, mas não estão preocupadas em crescer espiritualmente para ajudar as almas? Porque estão preocupadas em lotar a igreja. E Deus não quer, a palavra de Deus diz, onde tiver 1 ou 2 em meu nome ali estarei. Então quantos pastores colocar a casa cheia em primeiro lugar, as almas vão estar saindo. Por quê? Porque não tem um arrependimento. Pode pregar a verdade, mas não tem aquele arrependimento. Então os dons de maravilha, os sinais, para não fugir do contexto, porque eu não gosto de fugir do contexto, significa para as almas se arrependerem. Ah, você não quer mudar de vida? Ah, anjo, leva lá no inferno agora. Leva a pessoa lá no inferno para ver. Esses demônios que estão nessa pessoa, leva lá no inferno e estraçalha essa pessoa lá embaixo para ver o mundo espiritual. É isso. Ah, leva lá no céu para ver como tem um grande chamado. Essa pessoa tem um grande chamado de Deus. Leva lá no céu lá. É isso, meus irmãos. Pela sua misericórdia, assim como João viu milhares e milhares de anjos no céu, por que nós não vamos ver? Por que não, Deus não vai usar em arrebatamento? Se eu estou com a vida reta com Deus, num calorão de 40 graus nas vestes, né? Então é assim, ele vai mostrar o céu, assim como mostrou a João, milhares e milhares de anjos. Ele viu. Se João viu, quem é você que está do outro lado que não tiver fé não vai ver também. Então é por isso sinais de maravilha, para que as pessoas venham ver o agir de Deus dentro daquela igreja. Amém? Ah, não quer convencida pelo aquele brinco? Anjo, toca lá naquele brinco agora. Faz queimar aquele brinco na orelha agora. É isso, para a pessoa sentir um temor. E não é só isso, é visita nos lares. Se você viu que aquela alma está dando lugar a Deus, vai no lar, faz visita, acompanha aquela alma ali. Então muitos não estão mais acompanhando as almas. Acabou o amor. Quando o amor acaba, a igreja desvazia. Acabou o amor pela casa de Deus, só quer pensar em lotar a igreja. Acabou o amor, já era. Entendeu? Porque isso quer lotar a igreja. Então o Satanás ele bota preocupação por lotar a igreja. Entende, igreja? Por causa que falta de sabedoria de um pastor, de estar apresentando os cultos, apresentando a igreja antes de abrir. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Te apresenta agora esse templo dentro de ti. Amém? E mesmo se ele quiser habitar, ele habita, senão não habita. Porque ele vai saber que está no coração. Quando entra o dinheiro, soberbo, orgulho no coração, o Espírito Santo não trabalha da maneira que é para trabalhar. Então os sinais de maravilha é sempre as almas se arrepender através dos sinais e pela palavra de Deus também. Que daí vai quebrar o jugo no coração, a pessoa lê a palavra, buscar mais a leitura de Deus. Mas está lá nos Atos dos Apóstolos, e os apóstolos receberão os dons e sinais de maravilha para as almas se arrependerem. Amém? Glória a Deus. Então vamos tomar muito cuidado. As igrejas que vocês estão indo que não tem sinais de Deus, amém? Morre um grande perigo aí, porque as pessoas não vão conseguir ser convencidas apenas da palavra. A palavra que estão pregando, hoje em dia a moda é pregar a verdade. Hoje em dia a moda é pregar chicote, é dar chicotada. Mas as pessoas têm um coração endurecido. Então qual é a estratégia agora? É orar a Deus para que venha dar autoridade e poder, para que venha Deus usar com mais autoridade
para que Deus venha usar mais forte, para quando orar pelas pessoas, aquele coração endurecido irá quebrar e vai ser uma esponja, como fosse a pessoa amolecer o coração daquela palavra e também orar. O anjo toca no coração, amolece o coração. É tipo assim. Então, assim, as pessoas se dizem de Deus hoje, abrir igreja, não estão tendo sabedoria de ganhar almas. E Deus, ele quer o quê? Almas. Ele não quer casa cheia, ele não quer veste até o pé sem convencido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas querem botar as vestes sem a pessoa ser convencida por dentro. O que Deus quer? Almas para o reino celestiais. Então estão perdendo aquela essência do Espírito Santo lá atrás, né? Que o missionário Davi Miranda, né, ensinou por dentro para fora. Através dali veio o pastor Júlio César, Kenzo Atsushi. E eu comecei a crescer espiritualmente porque eu vi o vídeo do Kenzo Atsushi. Quem vai olhar lá no YouTube, vocês vão ver. Né? Acompanhei muito o pastor Júlio César. Acompanhei muito. Quando eu tinha 7 anos, eu ia nos cultos da Davi Miranda. Eu não sabia que Deus tinha algo para mim. Eu era católico. Meu tio era da Deus e Amor, me levava lá na sede do missionário Davi Miranda. E olha o que Deus fez na minha vida hoje que eu não entendi. Então é isso. Aquele tempo, lá Davi Miranda falava 2, 3 palavras, caía pessoas para trás. Assim, puf. Por quê? Oração, obediência, preço. Tem que pagar preço. A igreja, o pastor tem que ter preço nos lares, preço de oração, né? E também estão vivendo de qualquer jeito em casa, não estão nas vestes, dormem de qualquer jeito, então também tem tudo isso. Então, a igreja tem que ter sinais, amém? Tem que ter sinais de maravilha às pessoas que abrem a igreja. Se não tiver avivamento nas igrejas, a igreja é morta. Só palavra é a igreja morta, amém? Vão para os montes, fazem campanha nos quartos de vocês, mas esteja, luta pelos dons de sinais. Amém? Se não tiver dom de sinais, a igreja vai estar seca. Só palavra, só teologia, mas eu não fiz teologia, mas está ali pregando para atingir a pessoa e o coração está fechado das pessoas. Por quê? Porque o que tem que sair dentro de você é o refúgio do Espírito Santo. Se dentro de você não sai refúgio do Espírito Santo, o arrependimento, aquelas almas não sentem a unção, a presença de Deus na tua vida, é porque tem alguma coisa errada com os pastores. Porque está pregando a verdade e a pessoa não está se arrependendo. O que está acontecendo? Aí tem que pedir sabedoria para Deus. Senhor, as almas não estão se arrependendo. O que eu devo fazer? Aí Deus vai te dar sabedoria. Faz o seguinte, pede para Deus usar mais forte para quebrantar o coração. Porque o coração está preso segundo seus prazeres, seus pecados, seus deleitos, e não quer abandonar a prática do erro. Não quer abandonar o pecado. Então, vamos trabalhar para Deus me usar para quebrantar mais corações. Essa é a sabedoria que Deus nos deu. O que Salomão pediu? Riquezas da terra ou sabedoria do céu? Sabedoria do céu, igreja. Eu vou usar como de sabedoria para ganhar as almas. Porque muitos estão preocupados com a igreja cheia, mas Deus está preocupado com almas. Do que adianta abrir um templo de pedra, que é a igreja, né? E ali se preocupar com a casa lotada, com a igreja lotada. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Na verdade, Satanás está furioso com esse mundo. Se ele puder levar todo esse mundo aqui para o inferno, para ele é lucro. Por isso, uma vez eu fiquei pensando, uma vez eu orei para uma pessoa, o demônio ficou furioso quando desgarrou daquela alma ali, ficou brabo. Eu disse, meu Deus, como é que ele vai ficar brabo? Você tem muitas almas que não querem nada com ele, que ele está buscando fácil. Ele falou, não, porque cada alma que eu orar é uma pedra brilhante para minha coroa, e também é porque Deus quer usar essa pessoa e está preso segundo seus deleitos. Por isso que eu busco mais de Deus para me usar com mais autoridade, para que aquelas almas venham ter arrependimento. Porque não é quando o demônio sai, mas quando o Espírito Santo ele entra. Né? Aí, quando vê a libertação, nós temos que acompanhar, ensinar o caminho estreito. Tem que liberar perdão, tem que ajudar, tem que fazer jejum, tem que gastar demônios, tem que fazer oração, tem que acompanhar essas almas. E muitos não acompanham as almas, só querem estar orando por libertação. Então, está faltando sabedoria para guiar uma igreja nos dias de hoje. Né? Aí muitos me criticam, mas por que tu não tem igreja aberta? Tanto que tu tem a sabedoria, tudo. No momento certo, Deus vai me dar uma porta aberta. No momento certo. Amém? E eu vou, assim como eu cuidei de muitas almas lá em Cidade Maravilha e no Arroio de Silva, né? Deus vai me dar um templo de novo. Eu vou cuidar de muitas almas, eu vou cuidar delas, eu vou visitar, eu vou fazer campanha nos lares, 7 dias, de 21 dias, seja o que for. Eu não quero perder as almas. Por isso que o Satanás está lutando para não abrir essa igreja. Teve uma manifestação por vídeo chamada de uma irmã, e diz que não quer que essa igreja abra. Por que não quer que essa igreja abra? Por que não quer que o Ministério Santificado do Caminho abra? O Eixo da Morte falou que não quer. Por que será que não quer? Que vai lutar para não abrir? Porque incomoda as trevas. Ensina ali, arrebata o seu inferno,
fala sobre não prega para dar nos dedos em cima do altar sobre maquiagem, correntinha, sobre vela, sobre não. A gente prega a santificação em cima do altar, sobre arrependimento dos pecados em cima do altar, mas não ataca ninguém. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus, se a pessoa estiver com casta de demônio muito forte e não quer largar o pecado, aí os sinais de maravilha vêm para anjo, toca ali, anjo, faz ali, toca no coração, toca na camiseta, toca na correntinha. Vocês entendem? O que mudou antigamente que hoje não é mais? É isso. Quem mudou hoje? Foi as igrejas ou foi o homem? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. Deus nunca mudou. Meu Deus, que forte. Ele nunca mudou a forma de ser igreja. Ele nunca mudou. Então, o Ministério Santidade do Caminho está aí para ajudar você. Amém? Venha fazer parte dessa família. Ministério Santidade do Caminho, em Forquilinha, perto de Criciúma. É um ministério que não zela o que você tem, mas sim a direção da sua alma. Que tem sinais de maravilha, que paguei muito preço por vocês, né? Em jejum e oração. Minha esposa sabe, o jejum mais forte que eu fiz foi 2 dias e meio sem comer. Deus abriu uma porta enorme para mim. O crescimento espiritual em mim se abriu mais forte, né? Então procura uma igreja que não só prega, só quer pregar a verdade, só pregar, mas sim te ajuda nos sinais de maravilha. Ó, irmã, isso aqui tá te incomodando a vida espiritual. Ó, irmã, olha isso aqui. Amém? Tem que ter sinais e avivamentos na tua igreja. Se não tiver, sai fora, povo meu. Porque vai pregar a verdade lá, mas vai continuar no pecado. Vai pregar em cima do altar, mas o coração de você vai estar endurecido. Não vai ter acompanhamento no teu lar para te ajudar. Amém? Não vai ter pessoas para estar ali te acompanhando e nem conversando contigo nessa linha sobre o que está acontecendo com você, né? E tem um RI ali para mostrar o que é certo e o que é errado. O RI vem depois, quando as almas estão abrindo o coração. Por que as igrejas estão vazias hoje? Quem que errou? O que está acontecendo no dia de hoje? O que está acontecendo? Os corações estão endurecidos hoje. Falta de sabedoria. Amém? Esse é o ensino, amém? Porque os sinais de maravilha e dons de milagre, amém? Quem gostou, por favor, compartilha, passa para outras pessoas, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.